Olá, meus amigos fanáticos da nossa tão querida e amada arte marcial chinesa. Eu aqui, o Shifu Luiz Felipe, em mais um Kung Fu em Foco, dividindo o palco com pessoas de grande garbo e elegância, meus amigos Shifu Luciano, Shifu Bruno Barros, e hoje, novamente, recebendo um convidado que, pra lá de especial, de uma região pra lá de especial, não é isso, Lu? É isso mesmo. Hoje, tirando esse friozinho que está aqui em São Paulo, hoje vamos falar com um rapaz que mora ali na ensolarada ponta do Nordeste, não é isso, Bruno? É isso aí, prazer é todo meu em apresentar para vocês o Shifu Jair Nascimento, presidente da Federação Potiguar de Kung Fu Wushu, CEO da ATKS, terceiro grau de louva-a-Deus 7 estrelas pelo Instituto Living K. Shifu Jair, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para responder as perguntas. E vamos lá. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu iniciando as perguntas e, mestre, nós temos um grande panorama, né, no Kung Fu nacional, muito voltado a Rio de Janeiro e São Paulo, né, são regiões muito fortes, até pela questão da mídia, muita mídia em cima dessas regiões. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como é o Kung Fu na sua região. Bem, o Nordeste é uma região que fica bastante distante da região Sudeste, que é onde fica mais o foco do Kung Fu. Você tem ideia? Para mim poder me formar, eu tive que morar em São Paulo um tempo, 1999 isso, comecei a treinar em 1987 e fui para lá. Então aqui não tinha como a gente se graduar, não tinha pessoas qualificadas para isso. Aqui o trabalho com o Kung Fu aqui ele vem crescendo, né? Ele está o tempo todo em fase de crescimento. Talvez a visão do nordestino, né, para o Kung Fu ainda seja um pouco aquela visão ainda não tão clara, né, do que essa modalidade significa, do que ela representa. Mas as federações existem, a gente trabalha bastante, nós trabalhamos muito para divulgar. Tem pessoas ainda aqui que não sabem o que é Kung Fu. A questão logística, nós ainda participamos, ainda realizamos nossos campeonatos em tatames, né? Onde no Sudeste, no Sul, o pessoal já tem o tablado, o Leitai. Aqui ainda é tatame. A escassez de arbitragem ainda existe, né? O pessoal ainda se omite um pouco a arbitrar, mas já existe pessoas se qualificando. E a realidade agora, hoje em dia, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, a gente retomou o trabalho que antes, né, tinha parado um pouco, parou por uns 4 ou 5 anos, até eventos mesmo nacionais, o pessoal parou de ir, e a gente retomou. Estamos ainda em fase de desenvolver, né, naquela fase de planejamento, de fazer como chegar a voltar, como chegar aos atletas, né, a voltarem a competir. Outra dificuldade é a distância, realmente. Pessoal, para viajar, além das passagens de avião ser caríssimas, né, e o pessoal fala, mas vai de ônibus, mas olha, entre o ônibus e o avião é quase o mesmo valor e vale a pena ir de avião. E nem todo mundo tem condições financeiras, né, para ir. O pessoal alguns podem ir, alguns poucos podem ir, e a maioria, até atletas bons que poderiam até se destacar, não conseguem ir. Eu lembro que em 2010 eu levei 12 atletas, foi uma correria para a gente conseguir passagem para todo mundo, hospedagem, ficamos na academia do Mestre Lee, né, por sinal. Mas a gente fez um trabalho bastante sufocante para nós, né? Porque seria interessante o cara ir lá comprar a passagem, mas não ter que fazer tanta coisa para poder ir. E isso eu acredito que afeta um pouco o psicológico do atleta. Ele vai uma vez e da segunda ele já não vai querer mais, ele vai passar por tudo aquilo de novo e alguns desistem no meio do caminho. A realidade é aqui mais ou menos essa. E, claro, existe
a questão dos estilos, né? Que hoje já temos aqui louva-a-Deus, garra de águia, cholifá, hungá, né? Wing Chun. Eu acho que Sandá é muito forte, né? No Nordeste o pessoal gosta muito de luta. Tai Chi Chuan está começando a despontar. Então está começando a aparecer, o Kung Fu começar a tomar forma, né? É isso. Respondi a pergunta? Era isso mesmo? Ali. E falando um pouco ainda das particularidades assim da região norte, nordeste do nosso país, né? Como colocado pelo Chifu Luiz Felipe, tem ainda, a gente sabe dessas dificuldades da distância e tudo mais, da cultura, é uma cultura muito diferente. Aqui para nós, eu digo por São Paulo, que já tem influência de muita gente, muita cultura oriental aqui, muita gente ainda confunde judô com Swai Jiao, karatê com Kung Fu, e por aí vai, e o Will Smith é o culpado disso com Cobra Kai e tudo mais. E como é que você teve essa ideia de começar o Kung Fu por aí? Luciano, é o seguinte, eu comecei a treinar Kung Fu no interior do Rio Grande do Norte, que é o interior do Nordeste, você imagina aí. Naquela época que tinha aquele cinema de rolo, que a gente ia assistir aqueles filmes de Shaolin, aí apareceu aqueles filmes do Faixa Preta, um seriado Faixa Preta que tinha. E aí, moleque, né, 10 anos, 11 anos. E aí eu assisti Operação Dragão. E achei muito interessante aquele carinha lá, magrinho, que batia em todo mundo e era inteligente e tal. Aí eu falei para mim mesmo, falei, é isso aí que eu quero aprender. Na época, só tinha capoeira, karatê e muito, assim, muito escasso. Então, eu fui procurando, encontrei um amigo de uma cidade vizinha que ensinava um estilo de Kung Fu, mas não era assim, não é bem aquilo que eu queria, né, no momento, até porque era um estilo assim que ele tinha feito, ele tinha criado, né, baseado no que ele sabia, né? Era interessante, mas não me agradou bem. Mas aí continuei praticando capoeira, né? E daí chega um praticante Kung Fu que treinou na Associação Shaolin de São Paulo, lá do mestre Amaral, e ele veio morar, por coincidência, na mesma cidade que eu morava. Daí não deu outra. Chegou lá, pediu para puxar um treino para a gente já viu a diferença, o cara realmente tinha um conhecimento bastante amplo, né? Assim, tinha um corpo parecido com o do Bruce Lee, então aquilo chamou a atenção de nós, praticantes lá de capoeira. E a gente pediu para ele ensinar para nós aí, aquele estilo dele, né? Quando ele falou louva-a-Deus, ele falou Tonlon. O que é isso aí, Tonlon? Aí ele falou, louva-a-Deus. E pronto, ferrou. Não sabia falasse gafanhoto, até a gente entendia, mas louva-a-Deus. Aí beleza, a gente foi treinando, apanhando. Naquele tempo era diferente, né? Não tinha luva, então dava de palma no rosto das pessoas, né? Eu saía com a cara vermelha quase todo dia, tanta tapa que eu levava. E aí começou os treinamentos, mas eu achava aquilo, eu acreditava que aquilo era assim mesmo, né? O cara chegasse ensinando, eu vou agora dar um chute na sua cabeça. Eu acreditava, né? Mas ele nunca machucou, nunca nos machucou, né? Ele sempre tinha um controle muito grande. Era isso que me chamava a atenção, que ele acertava, a gente ficava marcado, mas não chegava a doer, assim, incomodava, né, um pouco. Eu costumo dizer que não pegava, a palma não pegava no corpo, mas pegava na alma de alguns, né? Então alguns desistiam no meio do caminho. E assim foi. E aí eu treinei com ele 9 anos, e aí me apaixonei pelo Kung Fu, achei muito interessante e queria ser faixa preta. Aquele sonho de menino, eu quero ser faixa, eu vou trabalhar, viver minha vida, mas eu quero ser faixa preta disso aí. E ele falava muito do mestre Lee, o nome dele é Geraldo, né? O que eu considero o meu primeiro Sifu, e depois dele eu considero o mestre Lee Vinkei, né? Teve outros que eu passei também, mas os dois que mais me ensinaram foram esses dois aí. Aprendi algumas coisas com os outros, mas esses foram primordiais, né? Para que eu tivesse uma formação que eu tenho, né? No Kung Fu. Se não fosse ele, talvez eu não estivesse aqui, se não fosse o mestre Lee também. Então, acredito que tenho muita satisfação e orgulho de dizer que treinei com eles dois, que treino, né, com eles dois. O primeiro não pratica mais.
Então, eu fui para São Paulo em 99. Posso contar? Fui na boleia de um caminhão de carona, com R$ 100 no bolso, para aprender Kung Fu. Cheguei lá, conheci a academia do mestre Amaral e lá comecei. Com o passar do tempo, eu passei, acredito que foram em torno de 6 meses em São Paulo. Já era casado, então precisava voltar para tomar conta da família. Voltei. E daí comecei o trabalho. Comecei o trabalho e fui dando aula e fui explicando. Participei de alguns campeonatos em São Paulo para me ver. Eu também sou técnico em administração, então eu tinha aquilo me dava uma visão ampla de um negócio e não só de uma luta. Eu sempre vi Kung Fu como arte marcial, mas também como um negócio, que você pode viver disso aí, né? E eu apostei nisso. Então, quando eu voltei, eu comecei a dar aula, né? E muito pouquinho, eu sei, parei e fui trabalhar. Aí um amigo meu da Polícia Civil, daqui do Rio Grande do Norte, muito amigo de infância, falou, vamos treinar. Ele era faixa preta de karatê. E lá a gente treinando, ele, ensina esse negócio aí pra gente aí, cara, é legal e tal. E daí foi indo, aí veio outro, daqui a pouco tinha 10, 15, 20, e aí? Aí eu fui, aluguei um salão, né? E aí a gente começou o trabalho, e a TKS, ela começa aí, né? Ela inicia a ideia da Associação Tradicional de Kung Fu Shaolin, ela vem dessa parceria com esse meu colega da Polícia Civil, que hoje ele acho que mestre de karatê já, mas praticou bastante tempo comigo. Eu tratava mais como um colega de treinamento do que um aluno, até porque quando tem um amigo, né, fica difícil você desvencilhar muito essa ideia de aluno, discípulo, né? Trabalha mais com amigo. E depois, futuramente, veio a ideia de montar a federação, que aqui não tinha atletas competindo fora, e eu sabia que tinha muito campeonato de São Paulo, tinha muitas competições que o pessoal daqui poderia participar. E daí eu comecei a elaborar o estatuto. Quem me ajudou na época foi o mestre Paulo Silva, o mestre Paulo Silva, hoje do Rungá, né? Então, ele deu uma força bastante, mandou o estatuto para mim. E futuramente eu levei ele, trouxe ele aqui em Natal, e ele deu um curso de arbitragem e arbitrou o evento. E daí começou a federação. A federação foi desde 2003, a federação, esse campeonato que ele veio em 2020. E a gente conseguimos trazer Paraíba, Pernambuco para cá, Ceará. E aí a coisa foi indo, pronto. Aí tomou uma dimensão interessante e a gente começou a fazer trabalho de formação de instrutores. A gente formou alguns faixa preta de Louva-a-Deus, da Garra de Águia, né? E professores de Sandá, pessoa que a gente qualificava, né? Falo nós porque não era só eu, era um grupo que qualificava o cara, né, segundo o nosso conhecimento, para que ele pudesse dar aula no interior dele, na cidadezinha dele lá. E aí a gente só cobrava a filiação deles, era só participar dos campeonatos. Só. Participou do campeonato, estava afiliado. E o treinamento era feito, era presencial. Normalmente eu ia até a cidade deles, ou outras pessoas iam também. E assim se formou, né, se chegou hoje a onde a gente está hoje, né? A gente não estamos tão bem, primeiro, pela pandemia, e segundo, porque com o tempo vai tendo altos e baixos, né? Eu às vezes falo que os praticantes de Kung Fu não são rivais um do outro, não são adversários comerciais, né? O cara que quer treinar um estilo, treina outro, às vezes ele vai, não gosta, é normal, ou então não se identifica. Eu acho que isso eu ouvi do mestre Lee, na verdade, nossos verdadeiros concorrentes são as outras lá, principalmente o MMA, que aí é uma febre muito grande, então a gente sentiu um pouco, mas as academias continuam todas funcionando. Shifu, você já chegou a citar, né, alguns dos estilos que têm representação aí. Eu queria, como, né, o senhor é presidente da Federação Potiguar de Kung Fu Wushu, queria que o senhor me dissesse, então, na federação, quais são os estilos que hoje têm representação, né, e quais grandes mestres também estão sendo representados aí? Olha, nós temos o Garra de Águia, da linhagem da Lili Lau, tem o Garra de Águia da linhagem do mestre Li Bin-Kei, o Cholifá, do Sifu de Paula, né, do mestre de Paula, que é o professor Marcondes Brasil,
O da Lililau é o Cifu Erickson Girley. E temos aí tem o Louva-a-Deus, né, que é comigo. Eu tenho um aluno também que é professor Marcones. Rapaz, basicamente, a federação é composta por esse pessoal aí. Nós temos outras academias, mas não são filiadas. São colegas nossos, são amigos, mas não são filiados. Aí sim, temos o Rungá também, do professor Valdir. Não é o Valdir de São Paulo, é o Valdir daqui. Ele é professor de Rungá e ele dá aula também, e é filiado também à federação. Pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Jair Nascimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando por aqui. Shifu, você falou uma coisa muito interessante, essa questão de você montar um grupo, né, uma federação, e eu sempre achei muito interessante o Nordeste ele ter um regionalismo tão forte, né, e poderia estar talvez até muito à frente da região Sudeste pela quantidade de estados e cidades. E o senhor acha que falta um pouco, talvez, ou de gestão ou de união desses diferentes estados que compõem a região para poder fazer um Kung Fu mais forte aí? Olha, geograficamente, a região Sudeste ela é mais privilegiada do que as outras regiões do Brasil. Isso aí é notório. Nós não temos nem como duvidar. Eu acredito o seguinte, que eu não estava presente, né, quando foi criada as federações, a primeira confederação, enfim, mas acredito que poderia ter sido feito políticas dentro das confederações mais interessantes, porque é óbvio, aí eu vou falar algo aqui que pode soar mal, mas eu vou falar assim mesmo. É óbvio que o cara, olha, a pessoa mora em São Paulo, né? Eu estive aí várias vezes. Aí pega lá um metrô ou vai de carro até o ginásio Bebarione, ou então o Ibirapuera, ou outro, né? Enfim. Mas sai de casa, ali no horáriozinho, chega lá, tranquilo. Competiu, voltou para casa, pagou a inscriçãozinha e vai para casa. Né? Ganhou medalha ou perdeu, não importa, mas mesmo assim, está em casa. Aí, o que mora aqui em Natal, ou no Nordeste, ou no Norte, né? A gente não pode esquecer do Norte do país. Cara, os caras saem de casa, pegam um avião, ou vai de ônibus, que eu conheço muitos que vão de ônibus, do Acre até São Paulo, 5 dias. A gente é 3, né? Se for de ônibus. Enfim, vai de avião, gasta uma grana, chega lá, se hospeda no hotel, tem que pagar comida, enfim. Aí daí vai competir, paga a inscrição, daí se perdeu, ferrou, o cara volta para cá sem nada, né? E aí você vê toda a logística para se competir, né? Num evento onde o paulista, né? Ou, vamos lá, o carioca, que é vizinho, né? O pessoal do Paraná, enfim, é mais fácil ir. Tá? E nada contra, porque é simplesmente geográfico. O Kung Fu seria a mesma coisa se fosse forte aqui, né? E seria dificuldade para vocês virem para cá. Mas aí eu falo de planejamento. Muitas vezes eu tenho umas ideias assim que não são muito bem-vindas. Que eu acredito que as inscrições de competição, pelo menos algumas, né, não deveriam ser cobradas. Né? Por exemplo, as confederações poderiam fazer algum tipo de vínculo, né? alguma permuta, enfim, com empresas de avião para baratear ou ficar correndo atrás disso, né? Para tentar fazer com que todo o país consiga pelo menos um pouco mais de igualdade, né? Ou trazer os eventos para os estados mais distantes, como, por exemplo, aqui no Nordeste, o Ceará é muito forte, já veio 3 vezes o brasileiro para cá, e o Maceió já fez também um Norte-Nordeste, e a gente também já fez aqui uma vez. O número de atletas é muito grande, né? Porque concentra muito aqui. Aí você já percebe que o número de atletas do Sul e Sudeste é muito pouco, diminui muito, é basicamente a mesma coisa. Então, eu acredito que
tem como fazer, tem como dar um jeito. Eu sei que é difícil, que a gente sempre opta pelo mais fácil, pelo aquilo que está funcionando até hoje, então deixa assim. E também acredito que o pessoal daqui das nossas regiões precisa se qualificar mais, treinar mais, né? Procurar se envolver mais com a parte política, procurar se formar para dar umas boas aulas, tá? E assim formar bons atletas. Mas ainda a dificuldade ainda vai ser a viagem. De todas as dificuldades que eu vejo o pessoal aqui passando, e olha que eu estou na frente da federação desde 2003, eu parei em 2015 para fazer faculdade, saí, desculpe, 2012, parei. E voltei em 2016 e a mesma coisa. Eu ouço isso o tempo todo. Ah, o campeonato, vamos lá para o Maceió. O aluno fala, mas eu não tenho dinheiro. Ah, meu pai não pode. Eu não consigo. Aí a gente tenta ver algum meio, alguma coisa. Às vezes nem vai, às vezes a gente consegue. Né? Às vezes eu e os outros entram mesmo para ajudar e consegue levar. Mas São Paulo, Paraná, eu tive em Santa Catarina 2019, foi eu e mais 4 alunos, só conseguiu eu e 3. Aí chegou um na frente, chegou outro atrás, eu peguei avião até São Paulo desci para lá, e o que não foi problema de passagem, né? E no total tinha 20 na equipe, só conseguiram, no final, 4 conseguiram fazer a inscrição e só 3 chegaram até lá. Isso representa bem a dificuldade do pessoal daqui. É complicado. As distâncias, elas às vezes aqui no Brasil acabam dificultando isso, né? Nós não temos políticas nem no sistema profissional, quanto mais no nosso, que é praticamente amador, né? Verdade. Mas mudando um pouquinho aí de assunto, é a hora que o Luiz Felipe abre aquele belo sorriso para as minhas perguntas fora do contexto do Kung Fu, mas ligados ao Kung Fu, né? Como é que é a parte de cultura aí e essa história dessa Nova Amsterdã, desse filme Nova Amsterdã, Messi? Conta um pouquinho para a gente. O Rio Grande do Norte, ele no tempo historicamente falando, né, a Holanda, os portugueses vieram para cá, os holandeses vieram e tomaram essa região que hoje é Natal, o Rio Grande do Norte, e um pouco da Paraíba. Eles tomaram, né, e invadiram, e os portugueses tiveram que ir embora. Acho que no século XVII, se não me falha a memória, ou século XVIII. E eles chegaram aqui e Natal, eles trocaram o nome dessa cidade para Nova Amsterdã, né? E estava indo muito bem, até os portugueses se juntarem com os índios e retomarem a cidade. E esse filme, essa história é retratada no filme de um amigo, que é o diretor Edson Soares, né? Que aí ele me convidou para trabalhar como uma espécie de diretor de cenas de lutas, porque ia ter índio contra soldado, aí ia ter confrontos corpo a corpo, e ele me chamou para que eu pudesse ajudar, né? Pelo menos a elaborar ali. Para nós do Kung Fu é fácil, porque é muito semelhante aos tochais, né? Aos dulians, é tudo muito simples, né? Assim, você coloca um com o outro, vai criando, eles me deram um tempo para fazer isso, então eu levei também uns alunos meus, que facilitou muito, porque os meninos já sabiam chutar, cair, saltar, rolar, então ficava fácil trabalhar. E eu levei também uns colegas do Muay Thai, né? Uma turma que são conhecidos meus também, que como era muita gente, a gente conseguiu levar um pessoal do Muay Thai também. Mas foi muito interessante, porque eu nunca tinha feito um trabalho desse tipo. O trabalho que eu tinha feito antes foi com o pessoal do Klaus de Shakespeare, que é um pessoal aqui que tem até uns atores na Globo já, Titina Medeiros, o marido dela, né, que eu esqueci o nome dele agora, meu amigão danado, mas esqueci. Eles me convidaram para fazer um trabalho antes de uma peça chamada Hamlet, e era uma cena de lutas de espadas, ali no finalzinho do espetáculo. E depois disso eu esperei e o Edson me chamou para fazer essas cenas,
E eu falei para ele, cara, eu não tenho experiência com isso, não. Agora eu tenho, assim, a parte de Kung Fu, de lutas, tem tochás, lutas combinadas, a gente consegue fazer. E eu fiz um teste, e aí ele aprovou. O teste dele, pessoal, o teste foi a cena. Eu montei a cena, eles gravaram, será, está contratado. Acabou. Depois eu gravei outro filme com ele, chamado Omicron, né, com Marcelo Melo Júnior. Aí, nesse filme, eu atuei como o chefe dos bandidos. Eu participo, faço a luta final com o Marcelo Melo Júnior, aquele ator da Globo aí que fez Alemão, e que, assim, eu tive uma grande satisfação de ter feito, até porque ele é um cara muito de boa e me ensinou bastante também. Eu aprendi muita coisa com ele, até porque eu nunca fui ator, né? Então, assim, voltando para Nova Amsterdã, é uma história interessante que narra o massacre, né? Houve um massacre que os holandeses vieram, mandaram o pessoal entrar na igreja, né? O pessoal entrou na igreja, o padre, o pessoal da cidade, e eles falaram que não ia fazer nada com ninguém. Só que quando o pessoal entrou, eles trancaram as portas, tocou fogo na igreja. E hoje em dia é aqui vizinho, a cidade aqui, vizinho aqui é nós, é São Gonçalo do Amarante. Eu estou agora em Extremóis, porque eu moro na cidade vizinha Natal. Dou aula em Natal, mas moro aqui. E vizinha nós tem uma cidade chamada São Gonçalo, foi onde aconteceu isso. E é uma cidade turística lá. E todo ano vai muita gente na época, né, do ano visitar essa cidade, visita a igreja, visita os escombros, né, as ruínas. Tem também uma imagem que eles fizeram lá, muito interessante. Se vocês um dia vierem aqui, eu vou ter o prazer e a satisfação de levar vocês lá para a gente conhecer essa história de perto. Que interessante, Shifu. Que interessante, né? Os caminhos aí que o Kung Fu vai proporcionando, né? Muito bacana. Diz o seguinte, como o Shifu está na presidência da federação, deve ter, então, contato com muitas escolas, né? E nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, né, os profissionais do Kung Fu precisaram aí dar nó em pingo d'água, né, criar novas alternativas para não, né, para sobreviverem, né? Eu queria saber, né, do senhor quais são essas alternativas, quais são as soluções, né, que vocês têm encontrado no Rio Grande do Norte para vencer esse momento difícil, né, e continuar sobrevivendo, divulgando e vivendo do Kung Fu. Olha, o pessoal aqui, eu realmente tenho contato com todos eles, converso semanalmente com eles, a gente sempre está antenado. Olha, aqui o pessoal está dando aula, bastante aulas pela internet, pelo aplicativo, né? Ou Zoom, o pessoal usa muito. E essas aulas online, elas vêm salvando a turma e as academias, né? Muitos alunos se mantêm pagando as mensalidades e vão ter essas aulas online. Até exames já foram feitos online também. Até competições também já foram feitas online, de formas, né, de taolu, de cati. E é isso que vem salvando o pessoal. Agora, nesse momento aqui em Natal, já pode dar aula presencial. Eu estou dando aula já desde uns 2 meses atrás. Nós estamos no mês de novembro, de setembro, eles liberaram o espaço, né? Nada de aglomeração. Por exemplo, uma aula que tinha 10 alunos, só tem 4 alunos. E por aí vai. E essa aula ela ganha até mais qualidade, né? Porque você consegue dar mais atenção ao aluno. Aí a academia a gente separa, por exemplo, o pessoal que treinava segunda, quarta e sexta, treina 4 num dia e mais 4 terça, quinta e sábado, né? E muitas vezes a gente arredonda, deixa 5, né? Num salão dá para fazer isso. E tem professores que, além de fazer isso, ainda está dando aula online. Que eu acredito que isso vai, mesmo depois, mesmo pós-pandemia, nós ainda vamos continuar trabalhando assim. Eu estava esses dias conversando com um amigo e dizendo, antigamente, as pessoas criticavam quando você dizia, eu estou aprendendo pelo mestre Yu, que era YouTube, né? Então, você está aprendendo essa forma aí lá o cara mandou para mim no DVD, ou sei lá, no CD. Né? Tinha sempre essas brincadeiras, né? Porém, hoje,
é notória, né? Que isso vai continuar. E eu acredito que dá para aprender. Não tenho nem dúvida que o praticante, quando ele se esforça, ele quer, ele consegue aprender assim muito bem também. É claro que você pode marcar uma aula presencial a cada mês com aquela turma, e daí depende muito da didática do professor. Mas aqui o pessoal se virou assim, continua se virando, e eu acho que vai continuar. Eu mesmo estou fazendo aula com a professora Vilma, né, do Tai Chi Chuan, que é a professora Tai Chi Chuan. Eu estou fazendo aula online, estou gostando muito, e as aulas são bem... na verdade, é uma conversa, assim, como a gente está tendo aqui agora, só que ela vai explicando, né, vai passando os slides, é mais para quem já pratica. Né, e ela vai tirando as dúvidas, aí ela pede para a gente mandar vídeo, como a gente faz, né, com a turma. Às vezes eu estou dando uma aula online e o cara, pessoal, eu não entendi direito. Então faz um vídeo, envia para mim, para o meu WhatsApp, eu avalio você e coloco embaixo um texto explicando mais ou menos, ou um áudio, né, explicando mais ou menos o que você precisa melhorar. Eu acho que isso aí é o futuro, né? Não tem como a gente se esquivar do que vem por aí. Pessoal, recebendo aqui hoje Shifu Jair Nascimento. Se você ainda não se inscreveu no Kung Fu em Foco, faz sua inscrição, ative as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como olhei ao meu relógio e tenho que perguntar aquela pergunta derradeira, a qual os olhos lacrimejam, a pele estremece, quiçá arrepiam-se os pelos. Shifu Bruno Barros. Cuidado com isso que você está falando. E você não tem que nada. Se a gente quiser tomar isso aqui de assalto, a gente vai. Não, brincadeira. Fala aí, Bruno. Não, dá para fazer uma última pergunta, então. Uma breve pergunta. Luiz, entendeu, né? Breve pergunta. Uma breve pergunta. Não Shifu, faz mais complicado feita a minha, não. Não, vai ser fácil. O senhor comentou essa questão do novo momento, né, das pessoas trabalhando com aplicativo, com a internet e tudo mais. O senhor chegou a modelar algum produto online, que eu vejo que surgiram muitos produtos online nesse momento agora, né? Curso específico de tal coisa, além das aulas online? Eu queria que você repetisse sobre... Sim, então, nós temos o formato online hoje das aulas, né? Muitas escolas aderiram a esse formato online. Mas existem algumas outras escolas, alguns colegas, o Bruno tem alguns produtos, eu também tenho, o Luciano também, que são produtos em si gravados, por exemplo. Há um curso específico, como havia antigamente, DVD do Catital. Então, hoje nós temos alguns. O senhor chegou a modelar, a montar algum material do tipo? Não, eu fui convidado. Olha só, tem um aluno na Paraíba, né, que representa, é um representante nosso na Paraíba, e ele me chamou, ele montou um cenário na casa dele lá, e eu fui passar lá uns 3 dias para gravar uns vídeos, que era justamente para isso, e para a gente colocar numa dessas plataformas, né? Hotmart. E, rapaz, eu viajei bem na época da pandemia. E quando eu cheguei lá, eu cheguei meio febril, e daí comecei a ficar meio fraco, comecei a treinar lá com ele, me sentindo mal, e aí não deu outra. No outro dia eu voltei para Natal, né? Cheguei em casa, era Covid mesmo, eu não sentia mais cheiro, nem gosto, me isolei. Pronto. Isso aí é a minha... Não deu certo, mas a gente foi para fazer isso, para fazer os vídeos. Aí, em casa, eu continuei gravando, mas parei, eu não dei continuidade. Mas aqui mesmo, em Natal, eu acredito que 1 ou 2 praticantes fizeram. Eles fizeram uma modelagem, né? Eles acho que venderam um curso, eu acho que era um defesa pessoal e o outro técnicas de desarmamento, alguma coisa desse tipo. Acho que era foi um amigo meu do Krav Maga, na verdade. Então, assim, eu não fiz, né? Penso em fazer, eu tenho uma ideia de montar uma série de vídeos, tipo uma sequência
de técnicas do louva-a-Deus, né? Porque eu vejo o seguinte, o pessoal hoje treina muita forma, treina muito armas, né? E mais visando competição. Mas, antigamente, quando eu treinava, a gente treinava aqueles 8 princípios, e aquilo foi se perdendo. Hoje, as academias, claro, talvez tenha deixado os faixa preta fazer, mas isso é interessante, eu acho que isso enriquece um pouco, né? Eu cansei de ouvir, hoje eu não ouço mais isso, mas antigamente, na época, o Kung Fu não presta para defesa pessoal. Eu falava, claro que presta. Vai depender muito do objetivo de cada pessoa, né? Então, assim, a minha ideia era essa, era colocar uma série de vídeos explicando alguma coisa sobre isso, enfim, o que eu puder aprofundar, eu vou fazer. Mas essa série de vídeos eu acho que vai ficar agora para o final do ano. Eu acho que mais ou menos serão 8 vídeos, né? E aí essa é uma ideia. Ainda está no papel, não tenho certeza não. Mas não cheguei a fazer ainda, mas penso em fazer. Isso aí eu vou fazer, sim. Então, já vou me despedindo aqui, agradecendo muito ao Shifu Jair Nascimento aí pelo tempo e esclarecer aos nossos telespectadores, nossos assinantes do canal, que o único produto que eu inventei nessa época aqui para vender, como disse o Luiz Felipe, foi Jequiti. Mas é só isso. Não é isso, Bruno? Shifu, muito obrigado. Sua história nos inspira muito, né? O fato de você ter passado por tanta dificuldade e hoje não só, né, trabalhar com Kung Fu, mas trabalhar organizando, né, toda o Lean, né, a comunidade do Kung Fu aí no estado. Sim, parabéns por isso. E fico, então, aqui desejando, né, com votos aí para que vocês saiam desse momento bem fortalecidos aí no estado, tá? E, mais uma vez, agradeço sua participação. Eu que agradeço, né? Quando o Luciano entrou em contato comigo, eu logo me prontifiquei a participar, né? Eu sou muito acessível a tudo que for divulgar o Kung Fu, né? Eu sou bastante... Eu gosto muito disso. Você me desculpe aí, meu cachorro de vez em quando dá uma... Isso aí eu queria perguntar, assim, qual é o nome dessas feras aí para os nossos assinantes saber o nome dessas feras aí? Rapaz, meu cachorro é o Rafa. É o Rafa, em homenagem ao Rafael do Tartaruga Ninja. E ele, a cada salto aí, vocês estão ouvindo ele pulando, ele pula, eu vejo ele pular o muro. Ele é deixa eu ver se eu consigo mostrar eles a você. Inédito, hein, gente? Hoje nós vamos conhecer o Rafael das Tartaruga Ninja. Olha ele lá, ó. Direto do Nordeste. Esse aí esse é complicado. Assim, caiu do muro, vai se ver com ele. Não tem nada a ver com isso. Mas está tranquilo, pessoal. Agradeço bastante o convite, Luciano, a vocês todos. Espero que tenha sido satisfatório e estou aí. Desejo revê-los, né, pessoalmente um dia, quem sabe. E o trabalho de vocês é muito interessante. Continuem assim. Existem outros professores, Sifus e mestres aqui no Brasil que vocês poderiam entrevistar e que seria muito, muito importante para o Kung Fu e para o desenvolvimento dessa modalidade. Um abração a todos e fiquem com Deus. Foto final, Shifu. A foto final aí, todo mundo aí na posição. Vai na pose aí. Falou, pessoal. Até mais. Obrigado, Shifu. Até a próxima, mais. gente. Até a próxima entrevista aí. Tchau, tchau, galera.